Olá, sejam bem-vindos ao canal que rola na Geronto, um canal, um veículo de comunicação que trata das questões referentes à velhice, à longevidade, ao envelhecimento, a pessoas idosas, enfim, falamos sobre gerontologia, geriatria e sempre trazendo assuntos bem atuais. Hoje nós vamos conversar com duas pessoas extremamente preciosas e importantes, não é? Quando falamos em gerontologia, quando falamos em geriatria, não é? E o tema da nossa gravação é um nome grande, mas eu preciso falar inteiro para que fique claro. Vou até falar devagar. Nós vamos discutir, conversar, conhecer sobre manifesto pelo fortalecimento do cuidado integrado para pessoas idosas vivendo em unidades residenciais de cuidados continuados. Como eu disse, grande, mas com um valor tão grande quanto o nome. Aliás, é para isso que nós estamos aqui, para tornar público para vocês que nos acompanham deste documento, o que ele propõe, para que serve. Tem muita coisa importante que vai acontecer na nossa conversa de hoje. Eu estou com o Sérgio, quero avisar que a Ieda está chegando, daqui a pouco ela entra, só para você não estranhar. Seremos nós três que vamos conversar com as nossas duas convidadas. A primeira dela, que eu brinco, que já tem até um cartão aqui conosco de membro honorário ao concurso do nosso canal que rola na Geronto, é a doutora Carla Giacomin, médica geriatra. Ela é presidente da Frente Nacional das ILPIs. É sempre bom a gente falar o nome, porque às vezes você é a primeira vez que está conosco. ILPI é Instituição de Longa Permanência para Idosos. E ela é presidente ainda da Fundação Cuidadosa e também consultora da Organização Mundial de Saúde. Tem muito mais coisas sobre a doutora Carla, mas nós vamos ficar com essa apresentação brevíssima, né? Da mesma forma da Cristine Abdala. Cristine é consultora em moradia coletiva e assistida para pessoas idosas. Ela é especialista em gerontologia, gestão de qualidade do cuidado e cuidados paliativos. E ela também é membro da Frente Nacional das ILPIs e também faz parte da Associação Cuidadosa. Também é muito pouco, ou muito pouco é contraditório, é pouca coisa que eu disse sobre a Cristine, e eu tenho muito prazer de ter vocês aqui. Da mesma forma, o Sérgio também vai manifestar essa nossa alegria e, assim, apreço e, sobretudo, a honra de ter vocês para falar sobre esse manifesto. E o canal já diz que estamos juntos, por isso que nós convidamos vocês para a gente ajudar e fortalecer este manifesto. Então, eu queria, já que eu apresentei primeiro a Carla, por favor, saudar os nossos ouvintes, dê em seguida a Cristina, e assim a gente já começa a conversar deste assunto que nos une aqui. Na verdade, a gente é que agradece, né? Eu tenho certeza que eu e Cristine agradecemos a oportunidade de colocar esse tema na pauta. Eu acho que quando surgiu a pandemia da Covid, nós criamos, inclusive motivada, impulsionada pela atuação da professora Ieda, da professora Helena Watanabe, da professora Marisa Cioli e da própria Marília Perzins, né, que a gente participando de uma audiência pública, foi criado um WhatsApp da frente com a professora Valquíria, lá do Pará. Várias pessoas se juntaram, porque o nosso receio, tendo em vista, inclusive, o alerta que vinha da Itália, especialmente da Itália, da cidade de Bérgamo, onde a gente via féretros, né, aquelas eh, quase uma comissão de comboios, né, que seguiam com corpos de pessoas idosas, e nós sabíamos que a maior parte dos mortos estava entre os idosos que moram em residências coletivas.
Então, foi criada a Frente Nacional de Fortalecimento, a ILPI, neste movimento de tentar voluntariamente, uma vez que nós estávamos enfrentando um momento ainda negacionista no governo, dificuldades, não havia vacinas na época, né, dificuldade de acesso a informações, a frente se mostrou voluntariamente a fim de trabalhar para transmitir informações, informações confiáveis, informações baseadas na ciência. E assim nós nos somamos em torno de 1.500 pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil. E este movimento me permitiu conhecer Cristina Abdala, que é uma pessoa também extremamente generosa, e com a qual eu tenho aprendido muito, né? A Cristine sabe muito mais de LPI do que eu, no sentido de que ela tem a vivência, né, de fato. Mas uma coisa que aconteceu, na criação da frente é que a gente chamou Frente Nacional de Fortalecimento AILPI. O movimento social da frente nos permitiu ver o quanto que a questão do cuidado ultrapassa o local que a gente chama de ILPI, tá? E eu acho que o cuidado é muito maior, é um guarda-chuva muito maior. E ele nos permite pensar em cuidados no domicílio, sendo esse domicílio um domicílio pessoal, um domicílio coletivo. A gente precisa de cuidados continuados. O cuidado interfere na dinâmica das famílias, o cuidado interfere no orçamento das famílias, né? A gente precisa de cuidados intergeracionais. Algumas situações mais frequentes são extremamente desafiadoras para o cuidado, e aí a gente pensa nas pessoas que estão envelhecendo com transtornos cognitivos, neurocognitivos. E aí nós entendemos que era importante a gente dar maior sustentabilidade a esse movimento, e assim foi criada a Associação Cuidadosa, uma associação que tem como missão transformar a cultura do cuidado. Esteja o cuidado acontecendo onde estiver, né? Nós queremos tornar esse cuidado de mais qualidade, centrado na pessoa, né? Um cuidado sustentável. A gente tem que conversar sobre gênero. E aí, o que que nos permitiu pensar nesse manifesto? E antes de falar do manifesto, eu acho que é importante a Cristine também se apresentar para a gente poder ir fazendo esse bate-bola, tá? Adorei a parada para o suspense do manifesto, adorei. Então, gente, um prazer enorme, uma honra, né, estar aqui com pessoas tão queridas, tão competentes, que aprendo desde sempre nessa minha jornada e a convivência é sempre muito, muito querida, né? Então, como Carla falou, eu venho sendo gestora de LPI, tem aí quase 30 anos, então é realmente uma vivência intensa, difícil e muito amorosa, né? Porque é uma dedicação que a gente precisa ter, como todos nós aqui, lidando com o tema. Carla, ouvindo Carla falar aí da história da Frente Nacional, tudo isso que Carla falou, e a gente foi percebendo também, né? Que a questão da qualidade do cuidado, das necessidades que a gente viu, né? Que geraram, né, o nascimento da frente, como Carla muito bem explicou para a gente, fez a gente lembrar aqui, a gente foi percebendo que as questões eram muito aquém e além da questão da pandemia da Covid, que já era enorme, né? Exatamente porque lidava com uma questão da qualidade do cuidado, ou da não existência da qualidade do cuidado, ou uma qualidade do cuidado que precisa de um olhar muito mais atento, que é muito transversal, né, Brasil afora, né, nesse Brasil enorme que a gente tem, tão diverso. A gente. Deixa eu ver se melhora o meu som. Tá melhor? Me deu uma paradinha de som aqui, vamos ver se melhorou. Vão me Tá bom, avisando aí. Cristine, Tá nós bom? estamos ouvindo bem. Tá Uhum. ótimo. É porque, gente, eu tenho que pedir desculpa também que eu estou gripada e minha voz está rouca. Então, vocês vão me avisando aí. Não, Então, gente, a gente foi percebendo, né, quer dizer, ao longo do tempo aí, do nascimento e crescimento da frente, para vocês terem ideia, no primeiro ano, né, de existência da frente, a gente atingiu, através de lives, através de grupos de WhatsApp, mais de 700 mil pessoas. E a gente foi tendo dimensão. Hoje, Carla, me corrija, a gente tem aí, foi feito um censo,
pela Frente Nacional, que mostrou que a gente tem aí mais de 8 mil ILPI. Imagina, quando a gente começou, quando 7 teve o mil. início, 7 mil. Isso. Quando a gente começou o movimento, o que se conhecia era em torno de 3 mil. Né? Então, assim, a gente tem uma estrada enorme pela frente, como Carla falou, é para além do ambiente da ILPI. Né? É o ambiente do cuidado, qual é? É todo. Né? Quando a gente fala de uma calçada que não está legal, quando a gente fala de um serviço de cuidado, de saúde, ou qualquer que seja, que não está preparado para atender a sociedade longeva e todas as outras idades, né? Então, assim, a gente está falando de um cuidado integrado, um cuidado ao longo da vida, um cuidado para todos, né? Então, eu acho que esse manifesto, e Carla, devolvo para Carla, para a gente falar um pouco da origem e finalidade desse manifesto, eu acho que ele vem aí para lembrar, mais uma vez, a partir do lugar da ILPI, que a gente precisa discutir esse cuidado alargado, né, para a nossa sociedade, que envelhece. Ô, E Cristina, aí, pois ô, não, Carla, desculpa. só um minutinho, desculpa. E aí, Cristina, muito obrigada. E nós já avisamos que a Ieda estava chegando e ela já está aqui presente. E a gente iria entrar exatamente na primeira pergunta. A Carla já deu uma breve introdução dele, localizou a questão das ILPIs, a importância da frente, já nos sinalizou. Então, Carla, agora especificamente sobre este manifesto, você até já deu uma breve, mas fala para quem nos escuta o que motivou a origem, a criação, a estrutura deste documento e para que ele serve? Qual é a finalidade dele? Por favor. Eu acho que é importante dizer que o manifesto ele surge também com o apoio da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Isso para nós foi fundamental. Nós tivemos a oportunidade de propor à sociedade a realização de um fórum de cuidado dentro do Congresso Brasileiro de Geriatria. Eu ia falar Congresso Internacional, porque ele é o segundo maior congresso do mundo em geriatria e gerontologia, né? Então, a gente conseguiu esse espaço e dentro desse espaço participaram conosco várias pessoas, tanto na plateia quanto na mesa. A mesa eu queria registrar o professor doutor Paulo Vilas Boas, que é membro da Frente e da Cuidadosa, o professor Patrick Varros, né? A professora Marisa Acioli, né? Nós que estamos aqui, contamos também com a presença de várias pessoas que lidam e que militam com o tema. Então, Professora Natália. a professora Natália Horta. é, então, assim, a gente tinha o Alexandre Alcântara, que é um promotor público e gerontólogo lá do Ceará. Seria difícil para a gente citar as pessoas, porque a sala estava Foi lotada. um fórum, né, Carla? Foi um Dentro fórum da. E dentro estava do lotada. Congresso, a Ana sala Amélia lotada. Camarano. A Amélia Camarano, que é a nossa ídola, né? Então, assim, é muita gente bacana que estava lá. E aí, qual que era a nossa proposta? Primeiro era apresentar um pouco um apanhado da realidade das instituições a partir da vivência que tivemos. E a ideia de um manifesto é porque tudo começou com um manifesto, né? Que foi o grito que a professora Ieda, a professora Marisa e a professora Helena Watanabe fizeram lá atrás. E a gente achou que, depois que passou a pandemia, infelizmente, as coisas se acomodam de novo. E tudo volta a ser como se nada tivesse acontecido, né? Até hoje a gente pensa assim, gente, mas será que a gente não aprendeu nada com a pandemia, né? E aí a gente achou que era o momento de falar de novo sobre esse cuidado. E aí não mais só o cuidado, embora seja um cuidado voltado para essas pessoas que moram em ILPI, nós achávamos que o nome ILPI, ele é um nome que remete, embora ele seja justificável, ele tem uma história que a gente respeita, né? Mas a sociedade já mudou e a gente entende que a gente queria garantir que fosse compreendido como residência e como cuidado continuado. Como residência, para que houvesse identidade, privacidade, para que houvesse intimidade, né? E como cuidado, por razão óbvia. Então, a ideia do manifesto, a primeira parte dela era essa. E o próprio manifesto, ele se organiza em
em sessões. A primeira sessão fala do diagnóstico da situação e o que nós encontramos de principais falhas ou de, como é que eu posso dizer, da constatação do estado da arte atual, né? A segunda fala dos compromissos que nós estamos solicitando, né? Que as pessoas assumam, que as entidades assumam, né? Seja o OLE, por exemplo, da Marília Berzins, ou seja o que rola na Geronto, que é esse grupo que está aqui, ou seja a USP, se a USP quiser se juntar a nós, né? As entidades que queiram, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, né? A gente gostaria de contar para que isso seja divulgado. E, por fim, a gente coloca propostas e recomendações, né, que vão tratar dos diferentes itens, terminando com um chamado à ação para toda a sociedade civil organizada, para os cidadãos, para os gestores públicos, para os profissionais de saúde, para os pesquisadores, para as sociedades científicas que estão envolvidas com os profissionais que atuam neste cenário de cuidados. Em linhas gerais é isso, mas eu acho que agora a gente pode conversar um pouco mais e se a Cris quiser acrescentar, a gente está aberto aqui. Então, a questão do nome, né? Voltando um pouquinho à questão do nome, que a gente agradece tanto a Tomiko de ter nos dado esse presente, né? De ter repensado o nome. E como Carla falou, o mundo mudou, a sociedade mudou e o envelhecimento mudou nesses últimos tempos, né? E com a pandemia, voltando, né, à pandemia, como Carla falou, a gente aprendeu tanto e ao mesmo tempo a gente vê tantas continuidades que a gente precisa romper, né? Uma coisa que a gente viu, aí eu estou falando muito como gestora de ILPI, o lugar do cuidado dentro da ILPI, que é um lugar hospitalocêntrico ainda, né, que a gente ainda tem essa força do cuidado como hospitalar, com as normativas da saúde muito verticais, e isso a gente vivencia muito na ILPI, e a gente viu isso muito acontecer durante a pandemia. Na pandemia, as ILPI se tornaram, as ILPI já são meio um tudo, né? Já acontece tudo por falta de outros também, a necessidade da existência na prática de outros equipamentos, como centros dia, noite, centros de convivência, enfim, para que a ILPI possa, de fato, ser e fazer o seu escopo, né? E mais, e se mudar, e se transformar, mas a necessidade de outros equipamentos, a gente já vê que a LPI toma lugares que não são os lugares que ela se propõe. Mas durante a pandemia, a gente viu a LPI virar tudo, né? A LPI teve que virar hospital, a LPI teve que virar consultório, porque não tinha outra opção. Né? As pessoas não podiam sair, os hospitais estavam o que a gente conhece. Enfim, então, de alguma forma, reforçou muito esse lugar de um cuidado hospitalocêntrico, de novo, muito verticalizado. É como se ela tivesse reassumido esse lugar. Né? Então, a gente precisa muito, e a gente vê isso muito acontecendo, né, Carla? Quando a gente visita, quando a gente conversa, quando a gente pratica a gestão dentro de uma ILPI, a força vertical desse cuidado muito pouco centrado, seja em quem cuida, seja em quem é cuidado, mas em si numa hierarquia dada e só repetida. Então, a gente sente muito a necessidade de fazer revisões. Então, quando a gente insiste no repensar do nome, é para que a gente se afaste aí da ideia da instituição, da ideia, sobretudo, né, das instituições totais, quando a gente traz para a ideia traz no nome a questão da residência, da moradia, eu acho que é um pouco isso. Só queria reforçar essa necessidade, porque a gente está vendo muito que isso se prolonga e se perpetua, né? Carla e Cristine, que honra para o canal, o que rola na Geronto, tê-las aqui para discutir esse assunto fundamental, importantíssimo para o envelhecimento no mundo inteiro e do Brasil, no Brasil aqui em especial. O manifesto é algo importante, o canal aqui se solidariza e quer ajudar a divulgar, a difundi-lo, né, em todos os cantos desse país e até da América do Sul, tá certo? Eu não sei se vocês ainda querem falar mais alguma coisa, mas eu acho que está na hora da gente também conhecer esse manifesto, né? Eu não sei se é a primeira vez que ele vai ao ar, mas eu gostaria que vocês lessem esse manifesto para a gente ajudar a divulgar
ao máximo o conteúdo importantíssimo que está escrito nessas linhas deste manifesto. Que, Certo. A Ieda quer falar alguma coisa? Que você tinha aberto o microfone, Ieda? Não, não, eu tinha fechado porque passou uma ambulância aqui, por isso que eu fechei. Não, a gente tinha combinado isso, de vocês agora compartilharem com quem nos escuta a questão do manifesto para a gente poder divulgar. Não sei se vocês combinaram de fazer isso uma pessoa só lendo ou compartilhando, isso para a gente tanto faz como for melhor para vocês. Eu vou deixar a Carla começar, porque minha Porque voz a não sua está voz não está bonita, lá grande A voz não coisa. está não está ajudando, grande é coisa, isso. mas eu posso, em algum momento, entrar. Mas É, não vai ou ser até, agradável. ou até interferir, né? Porque eu acho que a gente pode também passar e fazer algum tipo de comentário, e vocês Perfeito. também, né? Porque eu acho que fica um pouco mais dinâmico. Bom, a ideia, como a gente disse, né, é um manifesto pelo fortalecimento do cuidado integrado para pessoas idosas vivendo em unidades residenciais de cuidados continuados. O envelhecimento populacional é uma realidade global. No Brasil, a crescente demanda por cuidados de longa duração exige políticas e práticas mais robustas para garantir o bem-estar da população idosa. As instituições de longa permanência para idosos e LPI desempenham um papel fundamental nesse cenário, mas enfrentam desafios estruturais, regulatórios e de qualificação profissional que comprometem o cuidado prestado aos residentes. Este manifesto surge a partir das discussões realizadas no Fórum ILPI Cuidar com Propósito, a pessoa idosa no centro do cuidado, ocorrida em 4 de abril de 2025, durante o 24º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O objetivo do Fórum ILPI foi mobilizar esforços para o fortalecimento do cuidado integrado, centrado na pessoa idosa residente, reconhecendo as ILPI como um elo fundamental dentro da rede de cuidados. Então, eu queria dizer primeiro isso: nós não pensamos a ILPI como uma solução mágica, não pensamos a ILPI como única solução, não pensamos a ILPI como última opção. Isso já é uma mudança de olhar. Nós entendemos que ela faça parte de uma rede de cuidados. E qual que foi o diagnóstico da situação que o manifesto propaga? Observam-se falhas estruturantes que retroalimentam um ciclo vicioso. Deficiência na formação profissional e gestão. Além da escassez de profissionais qualificados, observa-se uma carência de formação continuada para cuidadores, profissionais fundamentais no atendimento diário das pessoas idosas. Os cuidadores enfrentam desafios na execução do seu trabalho, incluindo sobrecarga física e emocional, baixa remuneração e falta de apoio psicossocial. A falta de formação continuada impacta diretamente a qualidade e a humanização do cuidado prestado. Sobrecarga e desgaste dos cuidadores. Os profissionais que atuam diretamente no cuidado aos residentes enfrentam jornadas exaustivas que causam impacto físico e emocional. A ausência de espaços de escuta e de suporte psicológico favorece o adoecimento, o absenteísmo e a vinculação ao local de trabalho, o que compromete a permanência desses profissionais na área. A falta de regulação e de financiamento adequado. A regulação dos serviços prestados é bastante heterogênea entre os órgãos fiscalizadores. Por sua vez, o financiamento das ILPI vinculadas ao Sistema Público de Assistência Social é largamente insuficiente, o que impacta a qualidade do serviço e as condições de trabalho dos cuidadores. A precarização do trabalho compromete a continuidade do cuidado e aumenta a rotatividade dos profissionais. A ausência de protocolos padronizados para o cuidado. A inexistência de diretrizes padronizadas para as ILPI resulta em discrepâncias na forma como os cuidados são prestados, afetando a qualidade da prestação dos serviços, da segurança dos residentes e do trabalho dos cuidadores. A RDC 502, Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa, Diretriz Referência Nacional para o Funcionamento das ILPI, exige uma profunda, imediata e conjunta revisão
em um trabalho que envolva representantes do poder público e da sociedade civil e a participação de especialistas e pessoas de interesse e de referência para o tema. O idadismo ou etarismo e o ILPísmo. O idadismo ou etarismo é o preconceito contra o envelhecimento que se encontra na raiz da falta de investimento público no cuidado à população idosa. Ele reflete e reforça o ILPísmo, preconceito dirigido à ILPI, profundamente arraigado na sociedade brasileira e, por consequência, na mídia e nas políticas públicas. Ambos os preconceitos são reiteradas vezes reforçados pelas más práticas de cuidado, pelas tragédias e pela violência praticada nesses espaços, a partir do desrespeito à identidade, à privacidade, à liberdade e à cidadania das pessoas residentes. Tudo isso contribui para a clandestinidade e as más práticas que são muito mais divulgadas que os cuidados de excelência. Eu acho que a gente pode começar um pouquinho conversando sobre esse diagnóstico que nós fazemos, né? E que nós sabemos, o que é triste pensar é o seguinte: ainda que o público que está envolvido com a instituição seja capaz de reconhecer que isso acontece, muitas vezes, quando a gente traz isso, nós nos tornamos alvos de crítica, como se nós estivéssemos colaborando para que isso estivesse acontecendo. O que não é o que a gente pretende. O que nós pretendemos é, nós sabemos que a maior parte está tentando fazer o melhor, né? Isso nós partimos desse detalhe, dessa realidade. Mas há muito para ser melhorado e nós estamos dispostos a apoiar nessa melhoria, a partir do diagnóstico de como as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que eu queria ouvir também de vocês, né, tanto os especialistas que estão aqui conosco, quanto a Cris, que participou também da confecção do manifesto, né? Como que isso soa para vocês? Eu só vou, antes dos especialistas, né, a gente ouvi-los, quando a gente fala do idadismo, do ILPísmo, né, e isso tudo reforça o que Carla falou, e reforça também o familismo, né? Essa visão, essa vivência da ILPI que está na mídia, das práticas que não são bacanas, que as coisas que não estão caminhando da forma correta. Isso reforça o lugar da família como a responsável única e não de mãos dadas com o poder público, com a academia, com a sociedade civil como um todo, para o cuidado de todos que precisam ser cuidados, de todos nós, né? Então, acho que o familismo também, que é o preconceito em relação à família, né? E esse preconceito é muito visto como assim, uma família sendo um lugar exclusivo do cuidado, e essa família, como muitas das ILPIs, como muitos dos gestores, como muitos dos cuidadores, não sabem fazer o que está sendo cobrado deles para ser feito, né? Então, isso é uma realidade que a gente tem que ver. Como Carla falou, a gente não está apontando o dedo, falando, olha só como vocês são vítimas, não é isso. Mas é olha só como nós precisamos nos olhar, né? Eu costumo dizer que a pandemia, ela descortinou as ILPI de uma forma como se fosse arrancando uns esparadrapo de uma vez só, né? Dói, a gente sente na carne quando a gente olha para o nosso fazer e vê coisas que precisam ser melhoradas. Mas a gente precisa melhorar. E só olhando, só sendo franco com o estado da arte é que a gente vai conseguir melhorar. Assim como olhando para a família não sabe, não nasceu sabendo cuidar, né? Seja de uma criança que precisa de cuidado, seja uma pessoa mais velha, seja uma pessoa que agudamente passa para a necessidade de cuidado. Então, esse olhar descortinado para as nossas mazelas, o que está sendo feito de bom, de ruim, ou seja, mazelas e sucessos, a gente precisa ser muito franco, né? E nem sempre é bom, né? Mas nem sempre é fácil, digamos assim, mas é sempre bom, sim. E nesse diagnóstico situacional, Carla e Cris, que vocês levantaram, vocês trazem de novo à tona alguma coisa que a gente já brigou tanto tempo, que foi de alguma forma afetada pelo próprio governo e que agora precisa ser retomada, que é a questão dos cuidadores. Né, os cuidadores são peças fundamentais nas instituições de longa permanência para pessoas idosas ou nas unidades residenciais, um nome mais acolhedor, né? Eles são essenciais, fundamentais e necessitam de
reconhecimento, de profissionalismo, de formação adequada, de acompanhamento educacional dessa formação, de melhor, né, o acompanhamento continuado dessa educação, e desde que foi vetada a profissionalização do cuidador, os projetos de lei que estão correm lentamente. Isso foi vetado em 2019, tem um projeto de 2020, nós estamos no meio de 2025 e nada aconteceu ainda. Só que os cuidadores existem, eles estão trabalhando, eles continuam sendo a força motriz do trabalho de cuidado nas instituições e a gente continua não olhando para isso, que eu digo, né, a gente, governo, de um modo geral, né, Estado, de um modo geral, continua não olhando para isso da forma como deveria olhar. Isso impacta em toda a discussão que a gente faz em termos de qualidade de cuidado. Todos os esforços são feitos, mas essas pessoas precisam ser também olhadas, trabalhadas, melhor formadas, cuidadas, para que este cuidado realmente possa acontecer da melhor forma possível. E a rotatividade, né, Ieda, isso tudo gera uma rotatividade enorme nas ILPI, por parte dos cuidadores, um sentimento dos cuidadores de o que que eu sou, afinal? Eu não sou uma profissão, isso gera péssimos salários, sobrecarga de trabalho, e quantas vezes a gente percebe no discurso e na prática dos cuidadores que a ILPI está no fim da linha. Eu detestaria trabalhar aqui, eu trabalho porque eu não consigo trabalhar em outro lugar, meu objetivo, às vezes eu quero fazer um curso de técnico, eu quero ir para o hospital, eu quero ir para a clínica. Quer dizer, o que que é isso? O que que isso significa, né? A gente precisa rever, né, que lugar é esse que está sendo ofertado para o trabalho do cuidador que gera esse sentimento, muitas vezes vergonha. Eu já encontrei cuidadores que falavam, mentiam até para a família e para a sociedade onde trabalhavam, não queriam assumir que trabalhavam numa ILPI. O que que isso nos conta? O que que isso nos diz? Eu acho que é exatamente tudo que você acabou de falar aí. O, E, o, além o, do que, reforço o que vocês colocaram no final do diagnóstico, a coisa do ILPísmo, né? Eu reforço o preconceito contra as instituições de longa permanência, que é o lugar Exatamente. de fim de carreira, né? Vida, fim de Exatamente. carreira, fim de tudo. Como se Exatamente. não fosse uma opção de cuidado, e sim a opção de não cuidar mais. Então, joga lá. Isso tem que mudar, porque o futuro pede isso, a gente não pode deixar de olhar para isso de forma consistente. e não só, eu queria também enfatizar essa questão do ILPísmo, não é? Que esse preconceito contra essa vida numa instituição ou numa uma unidade residencial, como essa proposta nova, aliás, o nome bonito, não é? Porque isto afeta a qualidade do cuidado também. Quer dizer, se eu tenho um preconceito contra o, uma instituição, contra uma unidade que vai ser a minha residência, porque eu não tenho mais família, porque eu não tenho mais condição de ser cuidado pela família, se houver família, e eu vou precisar ir para algum lugar porque eu não consigo mais morar sozinho, por exemplo, ter uma vida mais independente, eu preciso de cuidados. Essas instituições, as unidades residenciais, como vocês já estão chamando um nome bonito, tá certo? Elas não podem entrar no nosso preconceito. Isso, inclusive, é introjetado pelas próprias pessoas idosas. Deus que me livre ir para esse lugar e entra na cabeça delas aquela noção antiga dos depósitos de velho, né, dos asilos, e enquanto que o que a Frente Nacional tem lutado nesses anos todos é para não só melhorar, né, a qualidade do cuidado, melhorar as condições dos trabalhadores, mas melhorar também o local de residência. Existe, de fato, algumas instituições, e LPI, que são verdadeiros depósitos de velho. E isto fica na cabeça das pessoas idosas. E elas rejeitam a qualquer possibilidade de ir para um lugar. O que a gente tem de fazer é com que as políticas públicas, e inclusive a Anvisa, ela fiscalize de forma decente, que também não é uma coisa muito, não é feita de uma forma muito adequada, a fiscalização pelo poder público, para que essas moradias sejam
uma opção de qualidade, de boa qualidade, para a pessoa que necessita de viver nelas. Eu só queria dizer assim que eu acho que o diagnóstico está super atual. Vocês abrangeram, acho que os principais problemas assim escancararam, e eu só vou chamar a atenção da necessidade de atualização da RDC 502. Eu acho que isso é urgente, urgentíssimo, e vocês mexem nisso, porque se não tivermos um documento orientador para o Brasil inteiro de forma eficiente, a gente vai ficar vamos repetir todas essas dificuldades que nós existimos e aproveitar. A gente está em processo de conferência municipal, estadual, e vai chegar em novembro, em dezembro, a nacional. A gente fazer isso uma força muito. Eu penso, Carla, que a gente pode, através desse manifesto, bater pesado nisso, mas como vocês escreveram aí, não é só o governo que tem que fazer. Civil, os Tá. especialistas e o governo. Eu acho que esse é um diagnóstico perfeito, e Ieda e Sérgio já apontaram algumas das coisas. A minha luz ali é na RDC 502, mas vamos em frente. É, só para dizer em relação ao que vocês dois acabaram de dizer, eu queria colocar o seguinte: quando a RDC ela existe exatamente porque outros órgãos estatais não se manifestaram, Verdade? né? Então, chegou a vigilância sanitária e colocou um rol de necessidades, onde estão colocados desde questões de trabalho quanto Aham, questões arquitetônicas na mesma uhum, norma, né? aham, Quando a gente pede que essa revisão da norma seja discutida com a sociedade civil, entenda-se sociedade civil, os uhum, próprios gestores das instituições, as aham, sociedades que cuidam de instituições, né? Eu acho que a gente precisa realmente abrir espaço para isso. Agora, qualquer que seja a fiscalização, qual que é o nosso objetivo ao fiscalizar? Não é a punição, não pode ser a punição. Tem que ser a educação, tem que ser a melhoria do cuidado, tem que ser focado em impulsionar a qualidade do cuidado que é prestado ali. E uhum. nesse sentido, eu acho que é importante que toda a sociedade brasileira esteja alerta, porque em termos de repasse público para as instituições, desde 2007, o valor que o Sistema Único de Assistência Social Isso. repassa não foi atualizado. E ele Uhum. está hoje, em média, em R$ 77. Mas esses R$ 77 serão disputados com Aham, outros públicos da assistência social. aham, Então, não há garantia. Eu estou falando não é R$ 77 por dia, não, gente, é por mês por pessoa idosa. Então, eu te entrego uma pessoa idosa, te dou R$ 77 e falo, cuida, né? Então, nós precisamos, E como sociedade, cobro, e vou lá, cobro, sem ser isso. educativo, sendo punitivo, para que essa pessoa seja ok. Então, por isso eu acho que a nossa sociedade tem que tomar pé dessa situação, tá? É, Então, vamos seguindo com o manifesto. O primeiro foi esse diagnóstico situacional que fala dessas carências e fala dos nossos preconceitos, quer dizer, de condições culturais que repercutem e reforçam as carências. Porque se eu tenho medo de ir para a ILPI, se eu não gosto de ILPI, tanto faz para mim quem trabalha lá ou não, né? E o próprio trabalhador que trabalha lá não trabalha satisfeito. Outras vezes, o trabalhador ganha mal. Então, ele ganha mal, ele vai trabalhar em mais de um lugar, né? Algum lugar vai sair sacrificado, né? Então, assim, a qualidade do cuidado não vai ser a mesma. Bom, sigamos para os compromissos e princípios. Então, nós acreditamos, nós que somos signatários desse manifesto, que para que essas instituições ofereçam cuidado verdadeiro, intervir neste cenário de falhas estruturantes, considerando como premissas a valorização de quem? Dos cuidadores, dos gestores, dos profissionais da linha de frente. Defendemos condições de trabalho dignas, remuneração adequada e suporte psicossocial para os cuidadores, a fim de reduzir a sobrecarga e promover a continuidade dos serviços prestados nas ILPI. Para tanto, há necessidade premente de criação de linhas de crédito para entidades privadas que prestam cuidados com e sem fins econômicos, com condições facilitadas em relação às praticadas no mercado, em termos de juros, prazos e carência.
implementação de políticas de apoio psicossocial aos cuidadores. É fundamental a criação de programas de suporte emocional e espaços de escuta para os profissionais que atuam diretamente com os residentes, prevenindo o esgotamento, melhorando a qualidade do cuidado e estimulando o autocuidado da comunidade da instituição, gestores, profissionais e residentes. O outro compromisso é pela promoção de uma cultura de cuidado centrado no bem-estar de todos. Além do foco na pessoa idosa residente, é essencial considerar o bem-estar dos profissionais e cuidadores, garantindo-lhes melhores condições de trabalho e maior reconhecimento profissional. Aí eu deixo aberto com vocês aí para as considerações a respeito dessa parte dos nossos princípios. Eu acho que a ideia com isso, né, com esses compromissos e princípios, é justamente esse trabalho que foi desde a criação da frente, etc., esse trabalho de valorização das instituições como espaço de cuidado, espaço de moradia e, mais que isso, espaço de vida. Né? As pessoas que vão lá estão vivendo lá e elas devem ter e continuar tendo uma vida digna enquanto viverem lá. Não é que elas foram lá para morrer lá, isso pode até acontecer, mas não significa isso. Significa que é um lugar de acolhimento, de reconhecimento, de valorização, de dignidade, de cuidado qualificado. Acho que isso, em síntese, mostra o compromisso disso, né? E chama a atenção da importância do olhar da sociedade como um todo e do olhar do Estado também, que isso só pode acontecer se tiver, de fato, financiamento adequado, reconhecimento e valorização desses serviços, como serviços que fazem parte de todos os serviços que são necessários para o cuidado das pessoas, em especial aqui das pessoas idosas. E, Exato. sobretudo, que vocês compartilham com todos. É aquilo que a gente falou sempre, cuidando de quem cuida. Não é que eu não posso ter um foco só na pessoa idosa, mas os profissionais que trabalham, e, inclusive, avançando também numa discussão de família. Eu acho que muitas instituições são perversas mesmo com as famílias. Eu acho que a família também tem um processo quando precisa deixar a pessoa idosa na instituição. Então, essa promoção de uma cultura de cuidado centrado no bem-estar de todos é perfeito. Eu acho que isso é uma excelente novidade e é um princípio que era velado. Aqui ele está expresso. Eu acho muito positivo. Eu queria enfatizar também um ponto em que todas estas diretrizes que estão colocadas aqui nesse tópico, têm de fazer parte da política pública. Quer dizer, o Estado tem de incorporar isto que está aqui no manifesto para fazer com que, no Brasil como um todo, tanto faz ser privado, particular, pública ou como é que chama? Filantrópica. É isso, bom, enfim, Filantrópicas. filantrópicas, obrigado. Que elas tenham isto, não é, como esses princípios incorporados na sua prática. E o Estado, ao jogar para a sociedade como tem de ser esse cuidado, tem de colocar nas diretrizes para serem obedecidas estes princípios. É fundamental isso. E aí a gente tenta propor, né, algumas ações e recomendações. Para tanto, faz-se necessário. Esses pontos que nós vamos colocar aqui, a gente considera que são pontos críticos que podem apoiar uma mudança de pensamento, sabe assim? A década do envelhecimento saudável, ela propõe como primeiro eixo, primeiro pilar, mudar a forma como a gente sente, vive, né, e olha o envelhecimento. E nós estamos trazendo essa lógica para dentro do manifesto. Então, para tanto, faz-se necessário mudar o quê? Abertura para a comunidade. Abrir as portas dessas residências para a comunidade, para as famílias, para outras gerações e para a atuação de gestores e profissionais comprometidos com o cuidado integral e integrado à população residente. Revisão da nomenclatura, para evitar qualquer tipo de cuidado que remeta a uma instituição total,
para evitar a transformação destes espaços em espaços hospitalares, bem como para reforçar o caráter residencial destes equipamentos, que de fato compõem a oferta de um ecossistema de cuidados da cidade, sugerimos a mudança de nomenclatura para a unidade residencial de cuidados, no caso, cuidados continuados, que a gente sabe. Desenvolvimento de modelos de cuidado que valorizem a equipe multidisciplinar. Propomos a inclusão de cuidadores em equipes multidisciplinares, de maneira formal e regulamentada, assegurando a interação entre diferentes profissionais para um atendimento mais humanizado e eficiente por meio de regulamentação profissional de cuidadores de pessoas idosas e de gerontólogos. A falta de regulamentação profissional favorece a heterogeneidade na formação e dificulta a regulação da atuação técnica de cuidadores e gerontólogos. A capacitação contínua, o investimento em formação técnica especializada e na educação continuada para os cuidadores e profissionais que atuem em LPI promove a qualificação e a melhoria da qualidade assistencial. A elaboração de planos de cuidados para pessoas vivendo com demência, a oferta de oportunidades regulares de educação continuada para as múltiplas profissões, com atuação nos cuidados para a população que vive com demência nas instituições, como prevê a Lei nº 14.878, de 4 de junho de 2024, que institui a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências, para que sejam sensibilizadas e preparadas para abordar os residentes e apoiar as redes sociofamiliares dessas pessoas. A melhoria da qualidade do cuidado. Nós entendemos que isso pode acontecer mediante a atuação integrada das áreas da saúde e da assistência social. Recomendamos fortemente a aproximação e a cooperação dos sistemas únicos de saúde e de assistência social para a criação de espaços permanentes de diálogo, elaboração de competências técnicas e de diretrizes para a prática do cuidado continuado para uma sociedade longeva, compreendendo esta unidade como um elo fundamental em um ecossistema de cuidados, reconhecida como espaço residencial que oferece proteção social e cuidados integrais e integrados. Atenção às dores de quem fiscaliza. Isso foi um resultado do fórum. Recomendamos a promoção de sensibilização, da educação e da aproximação dos diversos órgãos fiscalizadores, conselhos, Ministério Público e Vigilância Sanitária, para que estejam alinhados com o propósito de melhoria da qualidade do cuidado e das condições de vida e de trabalho nas instituições, por meio de uma fiscalização menos reativa e policialesca e mais educativa e promotora de boas práticas. Atenção à necessidade de implementação dos outros serviços socioassistenciais previstos nas políticas de saúde e de assistência social, para que a ILPI possa atuar e focar no escopo de sua capacidade e para que a sociedade longeva esteja mais atendida em sua diversidade, se faz necessária a implementação de centros-dia, centros-noite, casas-lares, dentre outros previstos nas políticas públicas. Criação de indicadores para avaliação da qualidade do cuidado prestado nas instituições. Desenvolver parâmetros que permitam avaliar a qualidade do cuidado oferecido nesses espaços, visando a melhores práticas e a maior segurança para os residentes. Melhoria na formação e capacitação dos gestores. A implementação de programas de capacitação, formação e treinamento para gestores de instituição é essencial para garantir a qualidade do cuidado prestado a essa população. E aí, eu pararia aqui na melhoria da formação da capacitação dos gestores para a gente debater um pouquinho e depois eu continuo a partir de em que eles precisariam ser mais bem capacitados. Ô, Carla, deixa só assim, para mim, perfeito. A única dúvida, forma, é como mudar o nome. Lembrando que de asilo, casa de repouso, a gente ainda não tem essa unanimidade no Brasil. Para mim, Carla, as sugestões são mais fáceis do que mudar o nome. O que vocês. Eu queria que vocês comentassem esse atrevimento da parte de vocês. E como? Eu vou deixar o como para Carla, mas essa questão é uma questão muito séria. É, E as pessoas se escondem muito através das nomenclaturas, né? Para defender um tipo de cuidado e outro tipo de cuidado, como se tudo não fosse ILPI. Então, eu entendo que há uma série de sentimentos em relação a isso e de ações.
mas não se entende a ILPI como algo uno, não que elas não sejam diferentes, porque a realidade dos territórios ela é muito diferente, a realidade de quem está cuidado ali dentro é muito diferente, né? Se é uma ILPI mais focada em pessoas mais independentes e autônomas, para uma ILPI que é focada em pessoas mais dependentes e com menos autonomia, enfim, a gente entende que há diferenças e é muito bacana que existam diferenças, né? Mas que as pessoas entendem, né, e praticam isso. Casa de repouso, residencial sênior, enfim, outros nomes todos que a gente, clínica geriátrica, que elas não, clínica geriátrica até tem um lugar diferente, né? Mas enfim, que todas essas nomenclaturas cria-se no imaginário de quem cuida, de quem procura e até de quem é cuidado, de quem trabalha, que são lugares diferentes com propostas de cuidados diferentes, como se não fosse tudo ILPI. E isso eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque tem uma falha enorme aí. Tem uma falha de todos nós, de todos esses atores, porque a gente não conseguiu transformar a ideia, o conceito, o escopo da ILPI em algo factível. Eu acho que essa é a resposta, né? Então, eu acho que não é só como a gente vai mudar o nome, que é bastante difícil, concordo com você, Marisa, mas assim, o que que significa essa nomenclatura? Por que da necessidade de nomenclatura? E o que que a gente tem vivido que uma nomenclatura tão bem explicada, tão bem trazida pelo Atomico, não conseguiu fazer com que nós que praticamos o cuidado, nós que precisamos do cuidado, que a gente não tenha entendido e não pratique, né? Então, o que que é preciso? Além do como, né? Mudar. Cristine e Carla, eu queria enfatizar uma outra questão que é muito importante, que vocês citam aqui, que é a atuação integrada, conjunta das áreas de saúde e assistência social, coisa que é fundamental para que a política total seja melhor efetivada e que para ter essa qualidade, as duas áreas têm de sair do seu ego, sair isso é meu, isso é dele, isso não é seu, tá certo? E fazer uma atuação integrada, porque o idoso, a pessoa idosa que está ali acolhida, ela necessita de tudo. Não é só, é só as demandas de saúde, não. Ela necessita das demandas pessoais, de vida dela, que inclui saúde, assistência social também. Então, eu faço aqui um apelo, e eu acho que o manifesto está fazendo isso, para que haja uma atuação integrada e integral de essas duas áreas fundamentais para ter uma qualidade boa na unidade residencial de cuidado. E, Sérgio, eu acho que esses tópicos eles são absolutamente fundamentais. Eu não consigo ver um sem o outro, ou um mais importante que o outro. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que vocês vão concordar, todos eles dependem desta aproximação da saúde, do cuidado e da assistência. E dessa aproximação, quando a gente está falando, quem nos escuta muitas vezes não sabe, nós estamos falando inclusive de financiamento, né? Porque assim, porque eu posso falar, não, eu colaboro, vamos dividir, etc., mas nós estamos falando, vamos financiar os programas. E qual é a parte de cada um? Como é que a gente faz com que todos contribuam coletivamente para que isso aconteça? Ou seja, isso é uma responsabilidade dessas instituições que, se não estão, deveriam estar rigorosamente envolvidas com isso. E uma coisa que está lá no comecinho, né, que vocês falam, é a questão de abrir as portas. Eu gosto muito disso. Tá? Eu tive a oportunidade, quando a gente fez o inquérito nacional, de conhecer, eu só conheci uma instituição que era assim. É claro que era dentro desse pool das instituições do SUAS, é o que era o escopo do inquérito, que abria as portas, né? Que assim, os idosos moravam lá, mas eles continuavam sendo as pessoas que trabalhavam fora. Então, ela foi uma costureira e hoje ela mora lá, mas ela continua sendo uma costureira e as pessoas entram na instituição para ela continuar fazendo isso. Isso acontecia com várias pessoas idosas. Então, a entrada e saída era só, de fato, uma residência coletiva. As pessoas moravam lá, mas continuavam sendo ativos dentro da sociedade.
isso trazia para quem estava lá um sentido de participação dessa sociedade, né? De vida que continua, e eu estou aqui e continuamos trocando essas experiências, né? Eu não estou confinado em algum lugar, eu só resido nesse lugar onde eu sou assistido do que preciso, mas continuo existindo. Então, eu acho que esse norte, né? Eu acho que deveria ser cada vez mais valorizado para que as instituições deixassem de ser portas fechadas com o nome na porta, mas sim um espaço compartilhado com todo mundo que reside no entorno, né? Uma coisa que me incomoda muito, Ida, toda vez que eu falo sobre isso é a gente, quem mora aqui? É uma pessoa idosa que mora na ILPI ou mora na comunidade? Isso para mim é muito sintomático, né? A É. ILPI é comunidade, a ILPI é parte da cidade, né? Mas os muros e os portões tão altos e trancados nos afastam dessa ideia e dessa prática. Então, realmente, Ida, esse item ele é fundamental, né, para que a gente deixe de ser a casa mal assombrada do bairro onde as crianças olham e têm medo, né? É uma casa fechada, é uma casa que não abre janelas, uma casa que a gente não sabe o que que acontece lá dentro, né? A gente precisa saber o que acontece lá dentro, a gente precisa ocupar a praça, né? E aí eu vou reforçar tudo que foi dito antes e vou dizer do seguinte, que para a gente melhorar a qualidade do cuidado, a gente tem que ter mais transparência em relação ao que acontece ali dentro e como que as pessoas entram, saem, visitam. E nós muitas vezes somos criticados, porque as pessoas falam assim: ah, mas você fala isso porque você não trabalha na ILPI, você não sabe como é, né? E, gente, não é isso, não é isso. A gente tem instituições que hoje estão oferecendo horário de visita menos do que o horário do CTI. Ainda estão, assim, limitando, né, a entrada de familiares, ainda estão limitando, estão dificultando, né, que essa pessoa conviva. Nós queremos essa convivência. Outra coisa que eu queria reforçar dessa lógica da qualidade do cuidado é que quando a Marília, o Sérgio, a Ieda falam, né, dessa integração entre as políticas e da necessidade, e a Ieda falou muito bem dessa questão do financiamento, né? É muito importante que o povo brasileiro que está assistindo, que vai ouvir essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui, saiba que o Brasil, ele tem no orçamento do Estado brasileiro, está definido constitucionalmente uma verba para a política de saúde, uma verba para a política de educação que o governo precisa gastar, precisa investir naquela quantidade. O que que aconteceu, gente? Desde que a Constituição foi feita, a sociedade modificou, a sociedade aumentou, a sociedade envelheceu e o valor está lá, a proporção está a mesma. Mas no caso da assistência social, sequer existe o quanto o governo deve investir. E o governo anterior, ele desmontou a assistência social, ele desidratou a assistência social, ele desfinanciou a assistência social, né? E com isso, a população mais carente de cuidados, e dentre essas, a população que reside nas instituições, né? É, como eu disse para vocês, desde 2007 não existe atualização do valor que é repassado do governo federal para as instituições. Do governo estadual, não existe verba repassada. E do governo municipal, pelo que a gente sabe, pelo que a Sociedade São Vicente de Paulo fala, porque ela é a nossa maior entidade mantenedora de instituições filantrópicas, a média do quanto uma prefeitura repassa é de R$ 250 por mês. Então, isso é largamente insuficiente para o custeio do que acontece dentro da instituição, né? Então, assim, reclamar da falta de cuidado não pode significar ser conivente com a falta de visibilidade, de transparência, de financiamento dessas casas, né? Então, nós falávamos que para conseguir isso, é importante melhorar a formação e a capacitação dos gestores. E por que que a gente fala isso? A gente vai falar em quais situações eles precisam ser melhor, mais bem capacitados. Porque não adianta capacitar a equipe se o gestor não concordar. O gestor é quem define.
Então, você tem cuidador que atua numa instituição fazendo certo e atua na outra instituição fazendo errado. O cuidador é o mesmo. O que muda é o gestor. Então, se um gestor possibilita que haja falhas, né? Isso a gente vê até em hospitais. Você tem o mesmo técnico de enfermagem que atua num determinado hospital atuando daquela maneira, e o técnico de enfermagem no outro hospital atua de outra forma. Ele está ele mesmo. O que que muda? Muda a gestão. Então, em que os gestores deveriam ser mais bem capacitados? Na gestão estratégica e no planejamento financeiro, a capacidade de estabelecer metas claras e monitorar indicadores de desempenho é crucial para a sustentabilidade financeira das instituições. Isso envolve a definição de objetivos financeiros, o controle de custos, a análise de rentabilidade. Além disso, a implementação de processos bem definidos e documentados, como os procedimentos operacionais padrão, contribui para a eficiência operacional e a redução de desperdícios. A gestão de recursos humanos e desenvolvimento de equipe. Investir na capacitação contínua da equipe é vital para melhorar a qualidade do cuidado e reduzir a rotatividade. Programas de treinamento específicos para o cuidado das pessoas idosas, alinhados às necessidades individuais dos colaboradores, podem aumentar a motivação e o comprometimento. Além disso, a implementação de estratégias de feedback, né, de retorno regular e de reconhecimento contribui para um ambiente de trabalho mais agradável e produtivo. Comunicação eficiente e gestão de conflitos, a comunicação clara e eficaz entre todos os membros da equipe é essencial para a coordenação das atividades e a resolução de problemas. A criação de canais de comunicação internos e a promoção de uma cultura de feedback aberto ajudam a prevenir e resolver conflitos, melhorando o clima organizacional e a qualidade do serviço prestado. Implementação de tecnologia na gestão. O uso de tecnologias de gestão, como sistemas integrados para controle de estoque, prontuários eletrônicos e agendamento de atividades, pode otimizar processos e reduzir erros operacionais. Ferramentas tecnológicas também facilitam a comunicação com familiares e a coleta de dados para avaliação de desempenho, permitindo ajustes rápidos e eficazes nas práticas institucionais. Cultura organizacional focada na qualidade e na humanização. Desenvolver uma cultura organizacional que priorize a qualidade do cuidado e a humanização é essencial para a satisfação dos residentes e a retenção de profissionais. Isso envolve a criação de ambientes enriquecidos, a promoção de relações significativas entre equipe e residentes e o envolvimento da família no processo de cuidado. E aí a gente abre para vocês. Eu acho que você tocou num ponto essencial, Carla, porque assim, nós observamos, né, durante, depois da pandemia, um crescimento muito grande das instituições, principalmente das instituições privadas, país afora. Eh, Será que esse crescimento ele está voltado para a questão de melhorar o cuidado e acolher as pessoas idosas, ou está voltado para um grande mercado que se abre, né, um campo que se abre como negócio? Agora, será que quem está fazendo isso, assim, existe uma parcela de pessoas bastante comprometidas com isso, mas será que todos estão, ou será que existe de fato essa preocupação de uma gestão qualificada, de uma gestão voltada para o cuidado, de uma gestão que se preocupe com o seu objeto de atuação, objeto entre aspas, no sentido do melhor cuidado a ser proporcionado a pessoas que podem estar mais vulneráveis naquele momento, que podem necessitar de um cuidado mais específico, principalmente das pessoas com demência, e que vão residir nesses locais porque muitas vezes é o local onde elas vão poder ser assistidas quando não estavam recebendo esse cuidado adequado em casa. Então, o quanto existe de empenho de verdade na formação destes gestores? Eu acho que essa chamada ela é fundamental, né? A gente teve a oportunidade de ver gestores e gestores e de pessoas que nem sabiam exatamente o que faziam lá. Infelizmente, enquanto a gente sabe que tem pessoas bem qualificadas, com instituições que gerenciam um trabalho bastante qualificado e instituições de qualidade. Quer dizer, fazem parte do mesmo conjunto, mas são absolutamente diferentes, né? Até continuando isso que você está falando, Ieda, eu acho que o trabalho da Frente Nacional é hercúleo, porque a diversidade da qualidade do gestor é uma coisa absurda.
né? Porque você estava falando e eu estava me remetendo a algumas instituições lá no interior que eu conheço, né, em que a pessoa não tem quem faça gestão. Então, alguém se compromete e uma pessoa que nunca trabalhou, não conhece envelhecimento, não conhece gestão, tá certo? E vai e assume a gestão sem nenhuma qualificação. E isto vai implicar, né, em todos esses problemas como que ele vai gerenciar os problemas de conflito, como que ele vai gerenciar as necessidades de financiamento, como que ele vai gerenciar a, a questão da qualidade do cuidado. Ele nunca estudou isso. Então, é uma coisa hercúlea e que volto a insistir. A Marília falou, né? A RDC, enfim, a Anvisa, no sentido que a Cristine falou, não é uma coisa de punição, mas tem de ser algo educativo. Quer dizer, o governo e a política pública para instituição, para as ILPIs, ou para o melhor, já vamos falar, né? Para as unidades residenciais de cuidado, tá certo? Ela tem de pensar nisto, em formar gestores que tenham capacidade de gerir e gerenciar. E a gente vê uma distância muito grande, né? Quer dizer, assim, a gente tem os investidores, que são as pessoas que estão chegando, né? Como a Ieda falou, vendo uma oportunidade de negócio, sem conhecer, né? O que que é, porque, afinal de contas, as ILPI estão com os muros tão altos e os portões tão trancados, que tem-se uma fantasia do que é fazer uma ILPI, ter uma ILPI. Então, a gente tem, desde daquele investidor que entende, que eu canso de ver, olha, eu queria que você me ajudasse, que eu quero abrir um asilo. Gente, agora aqui, em 2025, né, em que ainda, até por conta da nossa tradição, de onde viemos, da ideia da caridade, enfim, que vem ainda muito com a ideia de eu preciso dar cama, comida e roupa lavada, né? E ainda muito assim, olha, essas pessoas não têm nada. Isso a Carla fala muito e fala muito bem, né? Essas pessoas já não têm nada mesmo, o que eu ofertar é muito mais do que elas poderiam ter. Gente, isso a gente vê abrindo um negócio com esta mentalidade. Até uma outra ponta que entende o mercado prateado como eu preciso fazer uma Disneylândia onde as pessoas vão viver, né? E que nem sempre é o que as pessoas precisam, né? Para aquele público. Então não se conhece o público, não se conhece quantas e quantas vezes a gente vai conversar com o investidor, que muitas vezes é o gestor, às vezes não é, às vezes é o responsável técnico, às vezes não é. São figuras diferentes, com importâncias diferentes que a gente vê depois de 1 ano, 2 anos de portas abertas, ou nem tanto, mas funcionando, que não conhece a lei, que não conhece a RDC. Quantas e quantas vezes a gente vai fazer um trabalho dentro de uma ILPI que quem está ali, o gestor, não sabe que existe uma RDC, muito menos que pode ou não existir uma lei local, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Belo Horizonte, enfim. Então, essa pessoa assume um local, assume a gestão de um local, o investimento de um negócio, ainda com essa ideia, e muitas vezes, muitas vezes lá, daquela ILPI super sofisticada do ponto de vista da hotelaria, às vezes a mais simples, mas muito com a ideia, eu vou entregar uma coisa muito basal, porque nem isso eles teriam se eu não estivesse aqui. Então, essa mentalidade a gente precisa realmente mudar, e é só com formação. É. E aí a gente faz um chamado à ação, né? Conclamamos a sociedade civil organizada, os cidadãos, os gestores públicos, os profissionais de saúde, os pesquisadores e as sociedades científicas envolvidas com os profissionais que atuam neste cenário de cuidados a reconhecer e valorizar o trabalho ali realizado, a garantir melhores condições de trabalho, apoio psicossocial e formação contínua dos cuidadores, da equipe multi e dos gestores, a rever os mecanismos regulatórios com a participação de representantes da comunidade que vive, trabalha e demanda cuidados continuados nestes espaços, a garantir a revisão e a correção dos recursos públicos destinados ao cuidado continuado pelos sistemas públicos de saúde e de assistência social nos 3 níveis de governo, a promover uma abordagem colaborativa e baseada em evidências, com o firme propósito de construir um sistema de cuidado digno para os residentes e para aqueles que os assistem diariamente,
E nós pedimos à SBGG, né, a criação de uma comissão temporária de cuidados continuados, conforme prevê o regimento da SBGG, para promover discussões e orientações para as boas práticas nas unidades residenciais de cuidados, com vistas à criação de uma comissão permanente, bem como a realização de um fórum permanente em todos os congressos. Então, em conclusão, esse manifesto representa um compromisso coletivo com a melhoria do cuidado prestado às pessoas idosas residentes nas unidades residenciais de cuidados e o reconhecimento da importância dos diferentes atores nesse sistema. O impacto das medidas propostas dependerá do engajamento e da adoção de políticas que garantam a implementação efetiva de mudanças estruturais e assistenciais. Juntos, podemos garantir um futuro mais digno, saudável e seguro para a população idosa que demanda cuidados em residências coletivas e para os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado nestes espaços. Então, nós assinamos e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia também é signatária desse manifesto, né, que aconteceu durante o Congresso. Carla, assim, eu acho que o manifesto ele traz anos de trabalho, né, e de empenho que vocês tiveram, né, principalmente que foi assim mais evidenciado durante a pandemia, mas que mostra o compromisso com especificamente com essa área de atenção à saúde da pessoa idosa, que estava até então bastante, não vou dizer negligenciada, mas pelo menos bastante invisibilizada. Acho que invisibilizada seria o termo mais adequado. Ela existia, mas porém não estava visível como deveria ser. Então, eu acho que o manifesto ele traz luz para isso e uma luz qualificada. Não é qualquer luz, né? Não estou só iluminando os problemas. Ao contrário, eu estou iluminando sim os problemas e as soluções, os caminhos para poder transformar isso em algo que será bom para todos. Não é isso? Será bom para todos, não só para aqueles que necessitarem, mas para a sociedade de um modo geral, que transforma essa sociedade, dá a essa sociedade um novo olhar para o cuidado e para o cuidado das pessoas idosas mais vulneráveis. Certo? Eu queria que vocês nos dissessem como é que a gente, aqui no canal, a gente vai divulgar, vai espalhar, como a gente faz com todas as coisas que nós gravamos no canal. Mas esse manifesto é um manifesto que é assinado, as pessoas assinam. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente divulga isso para todo mundo? Porque a gente tem com vocês, não é só convidá-las para vir aqui, mas sim ter um compromisso com vocês e com o manifesto, de forma a divulgar da melhor forma possível e fazer chegar onde ele tem que chegar. Então, conta para a gente, Carla e Cris, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente pode dizer para as pessoas assinarem, esse tipo de coisa. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que o Que Rola na Geronto está nos oferecendo aqui, está nos permitindo fazer essa divulgação em primeira mão, exceto para aqueles que participaram, inclusive, da própria confecção do manifesto que aconteceu durante o Congresso. O que a gente acredita, Ieda? Nós temos que sair da inércia, porque nós estamos completamente inertes. O país está envelhecendo a galope. A demanda de cuidados ela vai aumentar 400% nos próximos 20 anos. Nós teremos menos de 2 cuidadores disponíveis. Nós temos hoje 16% dos idosos brasileiros morando sozinhos. Eu vivo a 320 quilômetros da minha mãe. Nem eu posso cuidar dela, nem ela pode cuidar de mim. Então, nós temos que colocar essa novidade, que não é novidade, porque tanto eu, quanto você, quanto Cristine, quanto o Sérgio, nós trabalhamos com esse cuidado há mais de 30 anos. Né? Exatamente. Então, assim, o cuidado não é uma coisa que chegou agora. Tem muita gente nova chegando agora falando de cuidado, é fato. Mas essa estrada já está pavimentada pela professora Ana Amélia Camarano, né? Que é uma pessoa que está aí lutando por uma política de cuidado há muito tempo, que traz a questão da transição demográfica há muito tempo. Então, a nossa lógica, a nossa proposta é o seguinte: está na página da cuidadosa.org/ILPI, vai estar lá o manifesto que as pessoas podem se juntar a nós. E o que nós vamos fazer com ele? Nós vamos enviar para os políticos brasileiros, que a gente chama de políticos brasileiros,
os nossos congressistas, né? E vocês são livres também para encaminhar esse manifesto para o seu vereador, para o seu prefeito, para o seu secretário de saúde, de assistência social, né? Para os conselhos municipais, você bem disse, as conferências que estão aí, né? Então, é a gente levar esse assunto para um outro patamar de discussão, sabe? Sabemos da realidade, é uma realidade desafiadora, porque é um público. A política de assistência social tem sido muito sacrificada em termos dos recursos, mas não só para aquelas instituições que estão vinculadas a políticas públicas, mas também para as instituições privadas, né? Porque o que nos interessa no manifesto é melhorar a qualidade do cuidado que é prestado ali dentro. E nós entendemos cuidado, e nós que trabalhamos com cuidado, né? Há quantos anos a gente fala que é impossível dissociar quem cuida da pessoa que é cuidada. Então, se eu estou na instituição, mesmo estando lá dentro, mesmo sendo um negócio, mesmo eu ganhando dinheiro, não importa. Ali é um espaço de cuidado. Se é um espaço de cuidado, eu tenho que cuidar tanto de quem cuida quanto da pessoa que é cuidada. A nós interessa o bem-estar de todos, né? E o manifesto a gente gostaria muito que ele fosse uma ferramenta, um instrumento, né, de questionamento da gestão pública, de questionamento, né, das práticas que acontecem ali dentro, de questionamento dos marcos regulatórios. Podemos melhorar? Podemos. Então vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que é por aí. Queria ouvir da Cristine, Ieda, porque ela, para mim, é a pessoa que, assim, almoça, janta e dorme essa Perfeito. realidade, né? É. Cris? Então, é isso, né? O manifesto está lá, e acho que a gente pede muito, né, que outras instituições, pessoas físicas, jurídicas se juntem, e não só juntem na assinatura, mas mande e-mail, comentem o manifesto, deem novas ideias, critiquem, tragam suas experiências. Vamos, a gente precisa das boas práticas, a gente precisa, ao entregar o manifesto para o vereador, para o novo, para o investidor que está chegando, que quer abrir uma ILPI lustosa ou uma unidade residencial de cuidado, né, que seja incrível, que ele leia, que ele entenda como investidor do que se trata. Né? As pessoas chegam ao mercado sem ter a menor ideia do que se trata. Né? Então, assim, por favor, entrem no site da Cuidadosa, mandem e-mails para a gente. Né? A gente quer ouvir o que que vocês acharam do manifesto. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Tem alguma coisa que vocês acham que seja diferente, né? E levem esse manifesto para onde vocês estiverem, né? Para o vereador, para o ministro, para o vizinho, né? Para a família que está precisando de alguém que participe junto com ela desse cuidado, né? É um manifesto para todos nós, porque todos somos velhos, né? Então, meninas, por favor, repitam o site da Cuidadosa, a gente vai deixar na descrição, mas, por favor, repitam. Às vezes a pessoa só escuta, né, não olha a descrição, então repitam, por favor. É o www.cuidadosa.org. E lá tem tudo que a gente faz, e se colocar o cuidadosa.org/ILPI, vai direto para o manifesto. Ótimo, tá? Então, nós deixaremos aqui tanto o manifesto para as pessoas tomarem conhecimento e deixaremos o link, da Cuidadosa para que as sugestões em relação ao manifesto. Pessoal, eu quero agradecer imensamente vocês terem topado vir aqui. Eu sei o quanto vocês são ocupadas, o quanto, né, tá uma correria a vida, mas eu agradeço em nome meu, do Sérgio, da Marília, do Carlos, que não estava aqui com a gente hoje, a vinda de vocês, o lançamento, né, em primeira mão, assim, aqui para a gente no canal, de forma pública, não fora do Congresso, e a gente vai fazer o máximo que a gente puder de divulgação desse manifesto, e a gente espera que isso, de alguma forma, colabore com isso. Né? A nossa colaboração é de coração e a gente faz de tudo para que dê certo, para que chegue onde tenha que chegar e tenha um resultado satisfatório. Sérgio? É uma honra, só já agradecer antes do Sérgio falar, é uma honra enorme estar aqui. A gente para tudo para estar aqui, porque é muito bom, a competência desse canal é incrível e o manifesto está chegando a todos através de vocês, dá a ele uma força ainda muito mais bacana. Obrigada demais, Ieda e Sérgio. Sérgio e Marília. Cristine e Carla, a honra é nossa.
E olha, eu queria aqui já dizer de público que o canal O que Rola na Geronto assina com grande prazer este manifesto, já que nosso compromisso é de assinar este manifesto e divulgá-lo para todos os rincões deste país. Parabéns à frente e ao trabalho de vocês, Cristine, pela elaboração de um documento tão importante, orientador de uma política tão necessária para esse país que está envelhecendo a cada vez mais, a olhos vistos. E eu acho, Sérgio, que para nós o agradecimento é assim, absurdo mesmo pela oportunidade e por saber que, por exemplo, quando a gente olha para a professora Ieda, pela trajetória dela em favor do cuidado. Quando a gente olha para Marília, para o Carlos, para você que foi um parceirão da Tomico até o fim, né? A gente se sente assim, nós temos muito respeito pela pela nossa trajetória, né? Assim, de quando a gente chegou e onde a gente está. Então, assim, o que a pandemia fez foi trazer visibilidade, mas há instituições seculares nesse país que continuaram invisíveis porque cuidam de uma população menosprezada, né? Então, o manifesto é para falar não só para aqueles que têm recursos e que vão buscar condições melhores de cuidado, de hotelaria, como a Cristine colocou, mas especialmente para aqueles que não podem falar, que não têm condição de sair de onde estão, né, para buscar essa qualidade do cuidado. Então, eu acho que esse que é o nosso compromisso, seja como frente, seja como cuidadosa, é transformar a cultura do cuidado, né? E para transformar, a gente tem que rever nossos preconceitos, e a gente tem que rever nossas práticas, e a gente tem que se somar para tentar melhorar o que está colocado aí, considerando, como você bem disse, um envelhecimento que está posto, né? E que vai trazer uma demanda de cuidado ainda maior. Eu tenho certeza, Carla e Cris, que o manifesto ele é a luz que faltava para a invisibilidade desse cenário, tá? Ele vai jogar em cima desse cenário ainda invisível para alguns a luz que ele necessitava. E tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer junto com vocês, é claro, com quem a gente está sempre aprendendo, a gente vai fazer tudo que a gente puder. Gente, eu agradeço em nome do canal, eu agradeço muito vocês estarem aqui, muito obrigada, e peço a todos que vão nos ver e vão escutar vocês, que, como a Carla falou e a Cris também falou anteriormente, ajudem-nos a divulgar, e muito, esse manifesto. Nos seus espaços, com seus contatos, com os políticos da sua cidade, etc., ajudem-nos a divulgar. É o que vai fazer a diferença para que a gente realmente consiga construir um futuro com melhor qualidade para as pessoas idosas, para nós todos, ok? Muito, muito, muito obrigada. Gratidão.